E o verso é o de número 19 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é o de número 16. E o verso é o de número 19 em diante. A epígrafe do texto, ela diz: a parábola do rico e do Lázaro. Só que não é uma parábola, irmãos. Isso aqui é uma história real. Porque todas as parábolas, ela não contém nome próprio. Se está dando o nome de Abraão, se está dando o nome de Moisés, então não é parábola. É uma história real. Lucas 16, verso 19 em diante, escrito está: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscite. E você diga amém. Toma o teu assento, por gentileza, desocupando as suas mãos. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos não é um texto muito difícil de se entender. O texto que nós lemos, ao fazer a leitura, nós entendemos perfeitamente o que Jesus está querendo nos ensinar. Jesus, ele vai aproveitar essa oportunidade, porque Jesus, ele tinha estratégia. Todas as vezes que Jesus, ele quer salvar alguém, toda vez que Jesus quer alcançar alguém, ele contava uma parábola, ele usava um exemplo, ele contava uma história como essa que nós lemos, para poder alcançar alguém, para poder alcançar aquele objetivo que ele tinha. Eu sei que nós temos uma grande curiosidade em saber como que é a vida após a morte. Só que quando Jesus, ele começa esse texto, Jesus, ele vai arrancar o véu, Jesus, ele vai desmanchar o mistério, Jesus, ele vai desfazer toda a heresia, toda a história, tudo aquilo que é falso. Jesus vai desfazer através dessa história que ele conta. Jesus vai
começar a mostrar para nós como que é viver aqui nesta vida, como que é ter uma família, ter uma casa, ter um trabalho, ter os seus bens materiais, e como que é também após a morte, como será após a morte. O país que nós vivemos é um país laico, é um país que tem muitas religiões, e todo mundo tem uma verdade acerca de alguma coisa. Tem até aqueles que dizem assim, ó, a verdade ela é relativa, então a verdade não está com A, a verdade não está com B. Só que nós, irmãos, que confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós entendemos que ninguém tem a verdade absoluta, mas nós acreditamos de forma que não há dúvida nenhuma que a palavra de Deus ela está sobre qualquer opinião, qualquer achismo. Não importa o que o médico fala, não importa o que o cientista fala, não importa nada dessas coisas. A palavra de Deus está acima, porque Deus ele é antes das coisas existirem. Deus permanece enquanto as coisas existem, e Deus vai continuar sendo depois que todas estas coisas desfazerem. Deus não muda. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. A palavra de Deus diz assim: Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então não importa, eu vou dizer como Pedro falou, seja um homem mentiroso, mas Deus verdadeiro para todo sempre. Não importa, irmãos, o que está falando na televisão, não importa o que está falando no jornal, nas redes sociais, não importa. O que importa para mim é o que está escrito nesta palavra, porque Jesus uma vez olhou para os fariseus e disse assim: olha, vocês procuram ter a vida eterna e ler a palavra por causa disso, mas a palavra ela está falando de mim, a Bíblia está falando de mim, os profetas estão falando de mim, a lei está falando de mim. Então não adianta, não tem outro lugar para ter a vida eterna senão somente em Jesus. Jesus ele vai desmontar tudo que nos traz dúvida, e ele começa o texto dizendo: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Você vai perceber que Jesus ele destaca a qualidade desse homem. Jesus ele vai dizer assim: olha, havia um homem rico. O homem é rico, mas não tem nome. Não importa você ter muitos bens materiais, mas não ser conhecido no céu. A maior riqueza que um homem, que uma mulher pode adquirir é ter um nome escrito no livro da vida. Irmão, você pode ser conhecido entre os homens, você pode ser rei, você pode ter o que você tiver, mas se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, Paulo vai dizer que você é o pior homem da face da terra, porque ele diz assim: olha, quem busca somente para esta vida é o pior homem na face da terra, porque o que importa para nós é, ainda que me falte tudo, ainda que eu não tenha nada, eu vou dizer como salmista: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Pode me faltar o dinheiro, pode me faltar a saúde, pode me faltar os amigos, mas o pastor não falta. Jesus, irmãos, não pode faltar na nossa vida. Aquele homem era rico, e eu quero dizer, irmão, não é porque ele era rico que ele perdeu a salvação. Não. Jesus não, com Deus não tem esse negócio. Você pode ser rico e assim ser salvo, desde que você aceite Jesus como o único e suficiente salvador da tua alma. Irmãos, o dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Deus não tem problema que você tenha dinheiro, que você ganhe dinheiro, que você construa coisas grandes. Deus não tem problema com isso. O problema de Deus é quando você coloca estas coisas acima do Deus que você serve. É quando você deixa Ele explicar no teu coração. É quando você fala assim: não, hoje eu não vou para o culto porque eu tenho que trabalhar. Hoje eu não vou fazer isso para Deus porque eu preciso trabalhar. É você todos os dias correndo atrás das coisas materiais, e Deus está olhando do céu e está dizendo assim: meu filho, minha filha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, porque todas estas coisas vos serão acrescentadas. Maravilha!
Em primeiro lugar é Deus, irmãos. Em primeiro lugar é buscar as coisas de Deus. Porque quando você busca as coisas de Deus, Deus multiplica o recurso que está na sua mão. Você vai ver que este homem, ele não fazia festa um dia somente. Esse homem não fazia festa somente no feriado ou somente no final de ano. Não. Ele fazia festa todos os dias. Ele vestia uma roupa de púrpura e de linho finíssimo. Essa roupa de púrpura, irmãos, não era qualquer pessoa que tinha. Essa roupa de púrpura que tinha era somente governadores, os Césares da época e os reis. Porque essa púrpura era extraído de um molusco que se encontrava nas profundezas, nas águas muito profundas. Então dava trabalho para encontrar, para extrair, para manipular, para tingir a roupa. Então o recurso para comprar essa roupa era muito alto. Não era qualquer pessoa que tinha. Então Jesus está destacando que este homem era rico de tal maneira. Só que de contrapartida vai ter uma outra pessoa. E essa outra pessoa, o Senhor Jesus dá nome e fala: havia um mendigo chamado Lázaro. Ele tem 3 características. Ele é mendigo, ele está com fome e ele é doente. Ele está com o corpo cheio de chagas. Algumas traduções dizem que é lepra, mas a Bíblia diz que é chagas. Então vamos imaginar que fosse lepra. Nós sabemos que a lepra, ela impede você de sentir as coisas. Se a pessoa tem uma lepra na mão, ela coloca a mão sobre o fogo, ela não sente o fogo queimar a mão dela. A lepra impossibilita a pessoa de sentir a presença do fogo, a pessoa de sentir algum corte. Ela se machuca e é como se nada tivesse acontecido. É interessante porque a lepra, ela tem a lepra física e tem também a lepra espiritual. A lepra espiritual, ela te impede também de sentir a presença do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão leprosas espiritualmente. Tem muitas pessoas que entram na igreja, o culto está rolando, a glória está descendo, e quando ela sai, ela fala assim: eu não senti nada, eu não gostei de quem dirigiu o culto, eu não gostei dos louvores que foi cantado, eu não gostei de quem pregou. Você já percebeu que tem pessoas que frequentam o mesmo culto que você, e você está falando assim: nossa, que culto tremendo, eu senti a glória de Deus, eu vi Deus trabalhar de uma forma poderosa. Mas tem outra pessoa que está no mesmo ambiente, no mesmo lugar, dividido no mesmo espaço, e ela está dizendo: eu não senti nada. Lepra espiritual. Está com lepra, não sente a presença do Espírito Santo. Está com lepra, não consegue adorar. Está com lepra, olha para o irmão da direita, olha para o irmão da esquerda, julga quem está cantando, julga quem está pregando, julga quem está tocando. Quem tem lepra não sente a presença de Deus. Lepra espiritual. Só que esse mendigo, Lázaro, ele não tinha lepra, porque ele sentia a presença de Deus. Nós vamos ver no decorrer do sermão, irmãos, que ele foi salvo. Lázaro era mendigo, mas não negava a Deus. Lázaro estava com fome, mas não negava a Deus. Lázaro estava vivendo uma vida miserável, enfermidade assolando, mas não negava a Deus. Se eu e você pudéssemos voltar no passado e encontrasse com esse Lázaro, nós iríamos perguntar para ele: Lázaro, você serve a Deus? Ele ia dizer para nós hoje, que durante os dias de hoje: eu sou cristão do mando, do remando, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu acredito nas coisas do céu, eu acredito nas coisas espirituais. Ele ia dizer para mim, para você assim: eu não importa aonde tiver Deus, eu estou. Aonde tiver a glória de Deus, eu estou. Eu não sou de Satanás, mas eu sou de Deus. Ele não nega quem ele é. Mas os crentes nos dias de hoje parece que tem um espírito do camaleão. Ele está na igreja, ele é crente. Mas quando ele está no serviço junto com as pessoas que não é crente, ele também não é crente. Ele está na igreja, ele pula, roda, ele sente a glória de Deus. Mas quando ele está na escola, os seus amigos não confessam a mesma fé, ele começa a falar gíria. Ele começa a falar da mesma forma que as pessoas do mundo falam. E se alguém perguntar para ele: você é crente? Ele fala: não, eu não. O meu pai, a minha mãe é, eu não. Se você perguntar para alguém se você é crente, ele vai dizer: não, eu não, eu só fui uma
Mas quando vai rolando a conversa, o dia vai passando, alguém vai falar alguma coisa, ele vai deixar escapar uma glória, ele vai deixar escapar uma aleluia. Alguém que está no mundo vai olhar para ele e vai dizer assim: opa, você fala como ele, você anda como ele, você não pode se camuflar porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que todo espírito de camaleão Deus vai arrancar. Oh, glória! Meu Deus! Nós vamos precisar declarar, como Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: olha, eu acredito no Evangelho e não me envergonho dele, porque ele é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. As pessoas vão olhar para você, irmão, você não vai nem precisar falar nada. As pessoas já vão começar a contar a vida dela para você, porque ela vê em você um brilho que ela não vê em outro lugar. A pessoa pode ir nos especialistas do mundo secular, mas não consegue abrir o coração como ela consegue abrir o coração para um homem, para uma mulher de Deus, porque o Espírito Santo que está em nós, irmãos, começa a incomodar aquele que está no mundo, e ele começa a ver o brilho, ele começa a ver a presença, ele começa a ver a glória, ele começa a ver vontade de ter aquilo que você tem, a paz que está sobre você, vai contagiando ele. Então ele fala da vida, ele fala dos processos da casa, ele fala das enfermidades, ele fala daquilo que aconteceu no serviço, aquilo que aconteceu no trabalho, aquilo que aconteceu na escola, e quando você menos esperar, as lágrimas estão rolando, porque ela sentiu a presença do Espírito Santo que está em você. Então, Jesus ele está mostrando que enquanto nós estivermos nessa vida, há uma linha muito fina para caminhar, irmãos. Ou você vai seguir o príncipe deste século, que tem mexido com a cabeça das pessoas, e isso tem entrado na igreja, que tem falado que é mais importante você cuidar da sua estética, da sua aparência, do seu físico. Nós estamos vivendo uma geração, a geração dos fitness. A pessoa, ela entra em depressão, ela entra numa profundidade de uma doença tão grande, se ela não alcançar os padrões do padrão do mundo, porque ela quer acompanhar o mundo. Só que se esquece da alma, se esquece de fazer manutenção da alma. Tiago capítulo 1, verso 21, se não me falha a memória, vai dizer assim: que através de nós ouvirmos a palavra de Deus, a nossa alma ela é transformada. Pastor, não pode fazer academia? Claro que pode, mas faça com sabedoria. Esteja na igreja, esteja lendo a palavra, esteja com a sua vida de devocional no dia, comunhão, oração, busque a Deus de manhã, à tarde, à noite, porque não importa ser bonito por fora, mas ser um sepulcro caiado. Tem só a beleza exterior, mas quando abre a boca, irmãos, as pessoas não têm prazer de estar perto. Tem pessoas que ela não atrai as outras, ela espere as outras. Nós não podemos expelir ninguém, nós temos que atrair as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: olha, eu quero servir a Deus como você serve. As pessoas, irmãos, têm que dar testemunho de nós quando estão na nossa ausência, porque falar assim: olha, a missionária Alessandra é mulher de Deus, na presença dela é fácil. Isso daí, irmãos, qualquer um faz, mas a honra é quando você está longe dela, alguém fala dela, você vai dizer assim: não, a missionária Alessandra é mulher de Deus, o pastor Hélio é o nome de Deus. Você começa a honrar aquela pessoa e automaticamente o céu muda, a atmosfera espiritual ela muda. Deus começa a olhar do céu e está falando assim: não, eu estou vendo um homem e uma mulher que está exercendo o princípio da honra. Aí a glória de Deus ela desce sobre você, porque a mesma unção que você honra, essa mesma unção ela pula para você. Abraão olhou para Melquisedeque e falou assim: não, você é rei, eu tenho uma promessa, mas você é maior do que eu. E ele vai honrar Melquisedeque. Então a unção que está sobre Melquisedeque vai pular para Abraão. A partir daquele momento, Abraão vai se tornar, ele vai exercer o mesmo ofício de um sacerdote, ele vai começar a oferecer sacrifício. Mas olha aqui, o rico vivia a sua vida e
não se importava com o que ia acontecer depois. Talvez esse rico aqui, ele poderia dizer assim: não, todos nós somos um aglomerado de átomos. Quando nós morremos, nós vamos para a terra, e aí qualquer coisa nós vamos reencarnar, e aí enquanto nós não estivermos bons, nós vamos reencarnando. Hoje eu sou um homem rico, se eu morrer amanhã eu vou nascer como um animal, como um cachorro, depois eu vou nascer como uma lagartixa, depois eu vou nascer como um pernilongo. Isso daí é a mentalidade do mundo, irmão, de quem não tem a mente de Cristo. Mas o Lázaro não, Lázaro está falando assim: não, eu não tenho nada nessa vida, mas eu sei que quando eu passar dessa vida para o outro lado, quando se romper a vida natural, eu vou estar na eternidade com meu Deus. Talvez Lázaro, ele tenha o mesmo pensamento que nós temos. Nós estamos aqui na igreja, irmãos, mas nós estamos atentos, esperando que a última trombeta ela toque, porque quando soar a última trombeta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16, e o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, alarido, com trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos terão seu corpo glorificado. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, e no arrebatamento da igreja, a casa que você tem não vai te segurar nesta terra, o trabalho que você tem não vai te segurar nessa terra, a lei da gravidade não vai impedir você de subir, o inferno não vai impedir você de subir, porque a Bíblia diz que quando soar a trombeta, nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Deixa eu ver quem acredita nesta palavra. Jesus, ele vai fazer uma comparação. Tem um homem que é rico, o outro é pobre. Só que quem é rico não se importa com a vida após a morte. Porque não sei se você sabe, mas morrer não é somente morrer, e viver também não é somente viver. Jesus, ele diz assim: olha, eu vim para dar vida e vida com abundância. As pessoas já viviam, irmãos. Jesus não estava falando para morto, Jesus estava falando para pessoas vivas. Mas Jesus está dizendo assim: ó, eu vim para dar vida. Jesus estava denunciando: a vida que vocês estão vivendo não é a vida na plenitude. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Porque a vida que Jesus tem para nós, tem proposto para nós, não é uma vida, irmãos, que com 100 anos no máximo ela acaba. Não, não, não. É a eternidade, irmãos, ao lado do Senhor. Pode passar um dia, 1 ano, 100 anos, 1000 anos, pode passar o tempo que for, a eternidade permanece a mesma. Irmãos, nós vamos estar com Deus lá e não importa. Talvez você vai dizer assim: mas Senhor, já faz 5 anos que eu estou na tua presença, já faz 5 anos que eu estou passando por um vale terrível, já faz 5 anos que eu estou passando pela prova, mas Jesus está olhando do alto, e eu imagino, não está escrito na Bíblia, eu imagino Jesus encostando no parapeito da eternidade, no dia de domingo, hoje, Santa Ceia, olhando para a terra, olhando para o bairro Jardim Aeroporto 3, está olhando nos altos céus, e quando Jesus ele olha nos altos céus, pode o tempo estar fechado, pode estar escuro, mas o céu se abre, ele consegue olhar para a terra, ele está olhando para o ministério, Vale da Penha, ele está dizendo assim: meu Deus, como que pode? Ele está passando uma prova, ele está passando uma luta, ele está passando calúnia, ele está sendo até mesmo injuriado, mas mesmo assim ele foi no culto de ceia, adorar o meu nome, anunciar a minha morte, até que eu for. Não tem como não abençoar esta pessoa. Irmão, só não recebe a bênção de Deus quem fica em casa. Se você ficar em casa falando assim: eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça, irmão, você vai continuar na sua casa, você vai tomar de pirona, você vai tomar paracetamol, você vai tomar o que for, a sua situação vai continuar a mesma. Porque o diabo, ele é astuto. O diabo, ele tenta colocar algumas mentiras misturadas com verdades. O diabo, ele sopra no nosso ouvido assim: você já foi na quinta, para que no domingo? Você já tomou ceia no mês passado, para que tomar ceia esse mês? Você já esteve lá na campanha, você deu lugar, todo mundo te viu, para que ir para o culto no domingo? Você já foi na consagração, e
E a consagração foi uma bênção hoje, irmão. Tinha quase 20 pessoas na consagração, meu coração se alegrou, porque Deus ainda é Deus e cumpre a palavra dele. Foi coisa linda. Aí o diabo vai falar assim: você já foi na consagração, para quem não culta à noite? Só que Deus está falando lá do céu. Deus está chamando os anjos, porque anjo é mensageiro, irmãos. Anjo é garçom. As pessoas falam assim: eu estou vendo anjo. Irmãos, eu não estou nem me importando se eu vou ver anjo ou não vou ver anjo, porque eu sei que aqui tem anjo. Pedro disse que os anjos, eles estão aqui, mas para aprender com nós. Porque a Bíblia diz assim: olha, o que nós pregamos no Evangelho, os anjos anelavam fazer isso, mas Deus não deu para eles. E anjo, irmãos, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então eles estão aqui no culto, eles estão aprendendo. Porque quando eles subirem, eles vão dizer assim para os anjos que ficaram lá no céu. Ele vai dizer assim: olha, você não sabe, mas enquanto nós estávamos lá aguardando os filhos de Deus, Deus falou de forma poderosa. Deus manifestou a glória naquele lugar. Deus falou isso, Deus falou aquilo. Sabe por quê? Porque os anjos não é onipresente, anjos não é onisciente, mas o Espírito Santo de Deus, ele é. E o Espírito Santo está dentro de nós. O altar, irmãos, não é para pregador se promover. O altar não é para pregador ser conhecido. Eu acho um bando de besta que diz assim: se eu não tiver, nada acontece. Se eu não pregar, a glória não desce. Se eu não tiver no cartaz, as pessoas não vão. É uma pessoa que ainda não nasceu da água e do Espírito. Porque uma vez Elias falou a mesma coisa. Deus olhou para Elias e falou assim: Elias, você não é, Elias, a última bolacha do pacote. Elias, você não está com essa bola toda não, rapaz. Você não se prostrou para as coisas que Acabe falou em Jezabel, mas você não é o último não. Ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal. É Deus dizendo assim: pode faltar o pregador, pode faltar o cantor, mas Jesus, ele não falta o culto. Se hoje eu não pregasse, irmão, Deus iria levantar alguém da nave na igreja e iria pregar com autoridade, com unção, com poder, porque Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, porque a glória é dele. A glória é dele. Eu sou de um tempo, irmãos, e olha que eu nem sou tão velho assim no Evangelho. Nós estamos caminhando para 16 anos aí na presença de Deus, e eu louvo a Deus, irmãos, porque nesse período de 16 anos nós nunca saímos da presença de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, daqui a pouco elas se entristecem com alguma coisa, ela vai para o mundo. Aí lá no mundo ela se envolve com o tráfico, ela se envolve com a prostituição, ela pega doenças incuráveis, ela toma um monte de tiro, ela apanha da polícia, aí ela volta para a igreja. E quando ela chega na igreja, parece que a igreja começa a soltar rojão, começa a usar holofotes na pessoa, e diz assim: olha, nesta noite a quem vai pregar é uma pessoa que era do tráfico, que era da prostituição, uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está com mais, tomou 17 tiros, mas não morreu, e as pessoas jogam confete. Meu Deus! Só que ao mesmo tempo, Olha você aí, está Deus! tirando crédito daquele que está na igreja todos os dias. Vamos lá! Aquele que enfrenta a perseguição, mas não sai da presença de Deus. Aquele que ouve barulho, mas não abandona a presença de Deus. Aquele que é perseguido, mas está na igreja. Então o maior testemunho para mim não é a pessoa tomar 17 tiros e não morrer. O maior testemunho para mim é a pessoa dizer assim: eu estou 5 anos na igreja e nunca saí da presença de Deus. Eu estou 10 anos na igreja, nunca me afastei da presença de Deus. Eu estou 1 ano na igreja e nunca me afastei da presença de Deus. Esse é o maior testemunho. Oh, Espírito Santo! Jesus não quer pessoas que ficam oscilando, irmãos. Pessoas que colocam Deus contra a parede. Pessoas que falam: se Deus não me der, eu não vou fazer. Meu Deus! Porque é muito bom a gente ouvir o sim de Deus, mas e quando Deus ele fala não? Davi ia para a guerra, ele falava assim: Deus, posso ir para a guerra? Deus falava assim: vai para a guerra, você vai ser vencedor. Opa, Deus está comigo. Aí ele viu que Deus vai fazer tanta coisa com ele, ele falou assim: olha, a partir de agora eu vou construir um templo para Deus, porque eu sou rei, sou homem, estou no
palácio, mas o meu Deus, ele habita numa tenda, e eu não quero que Deus habita numa tenda, eu quero que Deus habita no palácio. Ele vai chamar o profeta vai falar: Davi, faz o que está no seu coração, porque é muito bom isso, Deus é com você. Aí Deus vai chamar o profeta e vai falar assim: profeta que é profeta, ele não se precipita na tua palavra. Profeta que é profeta não fala o que ele quer, mas antes consulta o Senhor, para o Senhor dar o direcionamento. Deus vai falar assim: profeta Natan, volta lá e fala para Davi que eu não pedi nada para ele não vai fazer uma casa para mim. Ouvir sim de Deus é fácil, o duro é ouvir não de Deus. Mas Davi, irmãos, foi quem escreveu o salmo que nós lemos: o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Davi vai dizer assim: não, eu não vou fazer, mas não tem problema. Vamos chamar todo o reino, vamos juntar todos os tesouros, vamos manter tudo aqui, porque quando Deus levantar Salomão vai construir. Sabe o que Deus nos ensina? Ainda que o nosso nome não apareça, mas faça a obra de Deus, porque o que importa não é o nosso nome aparecer, mas é o nome de Jesus ser glorificado. É isso que o Senhor nos ensina. Lázaro vai morrer, irmãos, e o rico também. E morrendo eles, aí é que começa o negócio ficar feio. Porque enquanto nós estamos nessa vida, cada um faz o que quer, fala o que quer. Cada pessoa vai aonde as suas pernas te levam. Cada pessoa pode olhar uma para a outra e falar assim: olha, eu ouvi no YouTube que a verdade é relativa. Quem criou Deus? Começa a encher a cabeça com um monte de bobeira. Mas o problema é quando esse fôlego de vida sair, quando esse corpo que é corruptível cair na terra e os bichos comerem. Porque quando morre o rico, quando morre o Lázaro, não é o corpo dele que os anjos vêm pegar. Os anjos não vêm pegar o corpo de Lázaro, não. Os anjos vêm buscar a alma de Lázaro. Os demônios não vêm buscar o corpo do rico, os demônios vêm buscar a alma do rico. E aí sim está escrito na Bíblia: para o homem está sujeito a morrer somente uma vez, depois disso segue-se o juízo. A questão é, irmãos, quando nós fechamos os olhos nessa terra e abrir os olhos na eternidade, aonde você vai passar a sua eternidade? Você vai estar com Deus ou você vai estar longe de Deus? Nesta noite Jesus está ministrando ao meu coração. Eu vou passar para a igreja. Há um diagnóstico para a igreja do Senhor, e o diagnóstico é esse: só existe dois caminhos, céu ou inferno, inferno ou céu. Para onde você vai? Porque a palavra de Deus, ela diz: não, quem não come no meu corpo, quem não bebe no meu sangue, não tem parte comigo. Como está a nossa vida espiritual? Como está a manutenção da nossa vida espiritual? Será que nós estamos preparados para nos encontrar com o nosso Deus? Será que nós estamos preparados? Você já parou para fazer uma retrospectiva da sua vida? Você já olhou no retrovisor da tua vida, olhou a sua história e viu como que você era antes e como que você está agora? Você já parou para analisar e para ver, irmão, que tinha muita gente que queria estar aqui nesta noite, mas não pode. Por que não pode? Porque está no hospital, está numa maca, está numa cama. Tem pessoas que estão em cima de uma cadeira de roda, tem pessoas que estão com uma enfermidade. Uma palavra do homem, que a palavra é que não vai ter mais gente, já preparou a família. Aí alguém foi lá e falou assim: olha, Jesus tem uma obra na tua vida, entrega a tua vida para Jesus que Ele vai te salvar. E essa pessoa no coração, não falou com a boca, mas no coração, essa pessoa disse assim: se eu tivesse a oportunidade de estar na igreja hoje. Você não sabe como a sua posição é desejada, porque só dá valor para o que se perde quando se perde. Enquanto Adão e Eva estavam no jardim, eles não valorizaram o jardim. Perdeu o jardim. Eu imagino, irmãos, que o tempo que Adão viveu, ele viveu uma vida triste, porque ele perdeu o jardim. Se coloca de pé em nome de Jesus. Irmãos, esse negócio que a alma dorme é a maior mentira que o diabo introduziu na igreja. A alma, ela não dorme. Se você hoje morrer, se eu hoje morrer, ou eu irei para o paraíso, ou eu irei para o lugar de tormento.
O rico, ele falou assim: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, deixe que eu volte para falar. A memória dele ainda, irmãos, estava intacta. Quando a pessoa que não está com Cristo morrer, ela vai saber tudo o que ela fez e o porquê que ela está no lugar onde ela está. Então, se esforce para que o nosso destino seja o céu. Eu vou chamar o pastor Cláudio, missionária Sandra, para poder servir a ceia em nome de Jesus. Pode destampar os 2 elementos.